Imagine se uma simples escolha de roupa pudesse atrair forças que você não vê. Hoje, inspirados por Billy Graham, vamos desvendar o segredo que o diabo não quer que você saiba. Meus queridos amigos, há uma escuridão neste mundo que nem sempre se apresenta com chifres e forcados. Às vezes, ela se esconde à vista de todos. Às vezes, se disfarça na moda. Outras vezes, se pinta de forma tão vívida que a descartamos como inofensiva. No entanto, nunca foi destinada a ser inocente. As Escrituras dizem, em 2 Coríntios 11, versículo 14, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele nem sempre chega com fúria e barulho. Frequentemente, vem silenciosamente, de forma sutil e sedutora. Hoje, quero falar sobre algo que muitos ignoram. Uma cor, uma única tonalidade, que tem sido usada por bruxas há séculos, não apenas por moda, mas para reivindicar, invocar e marcar espiritualmente o que não lhes pertence. Você pode achar isso supersticioso ou absurdo, mas permita-me lembrar, irmãos e irmãs, que Efésios 6, versículo 12, deixa claro, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo está deixando marcas nas pessoas de maneiras que elas nem percebem. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer proteção espiritual e se inscreva para mais verdades impactantes. Fique até o final para uma revelação surpreendente. Alguns de vocês, que estão ouvindo agora, usaram roupas, exibiram objetos ou se adornaram de formas que, sem saber, abriram portais espirituais em suas vidas. Vocês nunca foram destinados a carregar esse peso. Nunca foram destinados a usar vestimentas que simbolizam rebelião. Hoje, revelaremos o que o inferno tentou desesperadamente manter oculto. A palavra de Deus nos diz, em Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não por falta de afeto, não por falta de louvor, mas por falta de discernimento. Atividades espirituais estão acontecendo ao nosso redor, mas as descartamos porque não entendemos sua linguagem. O diabo dominou a arte do disfarce. Ele sabe como velar o mal por trás da estética, a rebelião por trás da moda e a escuridão espiritual por trás de algo tão simples quanto uma cor. Muitos cristãos, genuínos e sinceros, têm, sem saber, se aliado ao inimigo ao se envolverem em práticas que nunca pararam para questionar. Satanás sabe que, se não pode convencer você a se ajoelhar diante de um ídolo, ele se contentará em fazer você usar sua cor. Se não pode levá-lo a blasfemar contra Deus, ele o persuadirá a exibir algo carregado de significado espiritual sem que você perceba. Isso não é sobre medo, mas sobre clareza. É sobre estar espiritualmente alerta em um mundo que prefere que você esteja espiritualmente adormecido. Deuteronômio 7, versículo 26, ordena: não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não te tornes anátema como ela. O que você veste, o que convida para o seu espaço, tudo isso tem peso, porque tudo o que você permite carrega uma voz no reino invisível. Há uma cor específica, sim, uma em particular, que as bruxas têm usado há muito tempo, não por beleza, mas por controle espiritual, um símbolo não de elegância, mas de escravidão. Esta mensagem é crucial porque vivemos em uma era onde as fronteiras entre luz e trevas estão desaparecendo, e os crentes são ridicularizados por permanecerem firmes. Mas, se não falarmos a verdade, se permanecermos calados sobre as táticas do inimigo, permitiremos que o povo de Deus caminhe cegamente para armadilhas espirituais. Não se trata apenas de sua roupa exterior
mas da condição de sua vida interior, porque às vezes o que vestimos externamente reflete o que está se agitando dentro de nós. Hoje, guiados pela palavra de Deus, vamos desvendar o que o inimigo escondeu deliberadamente à vista de todos. Eu os exorto a ouvir com o coração completamente aberto. O diabo nunca coloca uma marca em algo que não pretende tomar. Desde o início dos tempos, Satanás desejou uma coisa: controle. Ele visa dominar, corromper e distorcer o que foi feito para a glória de Deus. Nem sempre ele vem por meio de possessão descarada ou mal evidente, mais frequentemente chega por meio de símbolos sutis, tons e marcações, sinais externos que agem como reivindicações espirituais sobre a vida de uma pessoa. Tragicamente, a maioria das pessoas não tem ideia de que isso está acontecendo. No livro de Ezequiel, capítulo 9, lemos sobre uma visão na qual um homem vestido de linho é enviado para marcar aqueles que lamentam os pecados cometidos em Jerusalém, mas aqueles sem a marca estavam vulneráveis ao julgamento. Entendam isto: Deus sela os seus, mas vocês acreditam por um segundo que Satanás não tentará falsificar isso? Apocalipse 13, versículos 16 e 17, descreve outro tipo de selo. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Por que usar uma marca? Porque Satanás imita a ordem divina de Deus. Ele busca estampar, rotular e reivindicar aqueles que andam em seu caminho. E não percam esta verdade: toda marca espiritual carrega significado. Nesta batalha entre o bem e o mal, nada é neutro. Muitas pessoas entram em lojas, compram roupas, usam acessórios, decoram seus espaços ou postam fotos com sinais ou tons enraizados no ocultismo, sem pensar duas vezes. Mas o reino espiritual não desculpa a ignorância. Não saber não o isenta das consequências. Assim como um homem que cai de um penhasco porque não viu o aviso, ele ainda cai. Da mesma forma, Satanás emprega ferramentas do cotidiano, certas cores usadas por séculos em feitiçaria e tradições pagãs, em rituais demoníacos, não porque parecem atraentes, mas porque representam acordos espirituais. Por gerações, as bruxas escolheram uma cor específica para invocar espíritos, identificar os espiritualmente vulneráveis e marcar aqueles selecionados para tormento ou iniciação. Elas acreditam firmemente em reivindicar objetos, ambientes e, sim, até pessoas. Gostou da mensagem? Comente fé e ative o sininho. Não gostou? Dê um like mesmo assim e assista até o fim. Há algo que você precisa saber. Como elas conseguem isso? Incorporando cores que agem como portais, que atraem forças das trevas ou que carregam significados entrelaçados no sistema oculto. Assim, como a cor vermelha nas Escrituras frequentemente representa o sangue, o sacrifício, a redenção, o inimigo tenta perverter a cor para seus próprios propósitos, para exigir lealdade e consentimento tácito. Você pode dizer: mas irmão Graham, certamente Deus julga o coração. E eu respondo: absolutamente, ele julga. Mas não esqueçamos que seu corpo é o templo do Espírito Santo. O que você veste, o que exibe, como você se apresenta ao mundo, pode tanto magnificar o Senhor quanto alinhá-lo silenciosamente com os poderes das trevas. Romanos 12, versículo 1, nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não apenas nossos pensamentos internos, mas nossa forma física, incluindo como nos apresentamos, as escolhas que fazemos e, sim, até as cores que escolhemos usar. Não estou sugerindo que cada peça de roupa deva passar por uma revisão doutrinária, mas direi isto:
O Espírito Santo ainda fala, ainda traz convicção. E há coisas que vestimos, itens que trazemos para nossas casas e influências que expomos nossos filhos que entristecem profundamente o Espírito de Deus. Frequentemente, não temos ideia de que pisamos em território espiritualmente contaminado. Mas, queridos amigos, quando algo foi consagrado a Satanás, mesmo por outra pessoa, pode trazer consequências espirituais para a sua vida. Certa vez, conversei com uma mulher que compartilhou que após começar a usar um amuleto específico e se inclinar por um juramento colorido, ambos os quais ela presumiu serem inofensivos, sua vida entrou em colapso, sua saúde deteriorou e seu casamento começou a desmoronar. Ela não tinha ideia de que a cor que escolheu e os objetos que usava estavam ligados a rituais ocultos. Ela simplesmente achou que era atraente. Mas a tática mais forte do inimigo sempre foi o engano. Ela veio buscar oração. E pelo poder do nome de Jesus e do sangue purificador do Cordeiro, sua prisão foi quebrada, mas não antes de ter causado profundas cicatrizes espirituais. Deus advertiu Israel em Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Isso se aplica não apenas às ações, mas também aos hábitos culturais, moda, decoração e aparência pessoal. Tudo o que acolhemos em nossas vidas ou convida ao céu ou dá acesso ao inferno. Hoje, Satanás está sutilmente marcando pessoas, especialmente os jovens, por meio de escolhas pequenas e não questionadas. O que mais me entristece é que muitas igrejas ficaram em silêncio sobre esse assunto. Pregamos sobre bênçãos, mas evitamos abordar a santidade. Falamos de amor, mas nunca expomos as armadilhas do diabo. Essa cor pode ser visualmente agradável, mas no reino espiritual pode estar funcionando como uma bandeira, um sinal para as forças demoníacas. Este está desprotegido. O inimigo não pode possuir o que Deus selou, mas se você deixar a porta aberta, se permitir o que Deus não autorizou, você se torna vulnerável às reivindicações do inimigo, um adversário espiritual que não mostra misericórdia. Por isso, o discernimento não pode mais ser tratado como opcional. É vital. Quanto mais nos aproximamos do retorno de Cristo, mais Satanás encobrirá a escuridão com o disfarce de tendências, estética e significados ocultos. A igreja deve despertar, não com medo, mas com discernimento divino. Devemos clamar para que Deus abra nossos olhos, para expor o que está por trás do véu, para nos mostrar onde o adversário se infiltrou por meio do que vestimos, admiramos ou permitimos. Porque o diabo nunca marca algo que não planeja possuir. E vocês, amados de Deus, foram comprados pelo preço mais alto. Vocês não são propriedade deste mundo, não pertencem a tendências passageiras. Vocês pertencem a Jesus Cristo. Há uma verdade que o mundo quer manter escondida, amigos. O diabo não se apresenta apenas no terror, ele se disfarça na elegância. Ele nem sempre é uma besta rugindo. Às vezes, sussurra com charme, aparece como uma luz deslumbrante, e se não estivermos espiritualmente alertas, abraçaremos o que está nos matando simplesmente porque parece atraente na superfície. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, versículo 12: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Pode parecer inofensivo, até santo, mas se não vem de Deus, no final, leva à ruína. He suggested that pets might be granted continuing existence not independently, but through their connection with their human companions. Pope John Paul II stated in 1990 that animals possess a soul and are as near to God as men are.
While the Catholic Church's official position remains cautious on animal afterlife, such statements reflect evolving theological perspectives. Rabbi Ara Malotek explains that in Jewish tradition, the focus has historically been more on this life than the next, but notes that the Talmud mentions Behemoth and Leviathan, mythical animals that the righteous will feast upon in Olam Haba, the world to come. Interpretations of sacred texts concerning animals in heaven often reflect our evolving relationship with animals themselves. As animals have moved from being primarily utilities, beasts of burden, sources of food, to companions and family members, theological perspectives have similarly shifted toward greater inclusion. The diversity of interpretations reminds us that sacred texts are often read through the lens of our own experiences and cultural contexts. Those who have experienced profound connections with animals may find themselves drawn to more inclusive interpretations of these passages. For me, investigating these texts provided not definitive answers but frameworks of hope. The repeated biblical imagery of restored creation, where lions lie down with lambs and all creation is renewed, resonated with my sense that the bond Charlie and I shared was too meaningful to simply vanish from existence. While sacred texts may not offer explicit guarantees about reuniting with our beloved pets, they often paint pictures of divine compassion that extends to all creation, a vision where love endures and relationships matter. This vision has provided comfort to countless grieving pet owners through the ages, myself included. The question of whether we will be reunited with our animal companions after death touches something profound in the human heart. As I continued processing my grief over Charlie, I realized that while definitive answers might be elusive, there are compelling reasons for hope. The concept of pets going to heaven remains contentious in some theological circles. Those who argue against it often point to the absence of explicit biblical statements guaranteeing animal afterlife. They emphasize human uniqueness, citing verses about humans being made in God's image and having dominion over animals. In their view, animals serve their purpose in this life, but do not share in eternal life. However, others find reason for hope in broader biblical themes. The repeated emphasis on God's care for all creation, not just humans, suggests divine concern for animal welfare that might extend beyond this life. In Psalm 36, verse 6, we read, "Your righteousness is like the highest mountains, your justice like the great deep. You, Lord, preserve both people and animals." Jesus himself noted in Matthew 10, verse 29, "Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care." These passages paint a picture of a Creator deeply invested in all creatures. Perhaps the strongest argument for animal afterlife comes not from specific texts, but from the nature of God as revealed throughout Scripture. If God is indeed loving and just, would divine compassion not extend to creatures who experience suffering through no moral fault of their own? Would a God who notices fallen sparrows simply allow beloved creatures to vanish into oblivion? In contemplating what happens to our pets after death, we inevitably confront our limited understanding of eternity itself. Heaven, as described in sacred texts, often defies our earthly categories and constraints. It represents not just continuation, but transformation. A reality where love is fulfilled and suffering redeemed.
In such a realm, might not the bonds of love formed with our animal companions find expression in ways that transcend our current understanding? The notion that love itself might be the bridge connecting us with our pets in eternity resonates with me deeply. If heaven is the fulfillment of love, and if the love between humans and animals reflects something of divine love, then perhaps this connection continues in the life beyond. As 1 Corinthians 13 verse 13 famously observes, "And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love." For those grieving the loss of a beloved animal companion, this perspective offers genuine comfort. The grief we experience at such loss is real and legitimate, not something to be dismissed or minimized. The depth of our grief often reflects the significance of the bond, a bond worthy of acknowledgement and honor. When we lose an animal we've loved, we may find comfort in various ways. O povo de Deus não deve ser estilizado pelo mundo. Somos destinados a ser separados dele. Romanos 13, versículo 14, nos lembra: "Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne, para cumprir as suas concupiscências." Você pode não perceber, mas cada vez que veste algo inspirado pela rebelião, você convida o inimigo a sussurrar mentiras, a provocar tentação ou a injetar confusão. Você não está apenas cobrindo seu corpo, você está vestindo um testemunho de redenção ou um convite aberto ao ataque. Satanás não está focado na moda, ele está focado na infiltração. Não se trata de tendências para ele, trata-se de acesso. O que ele realmente deseja é uma porta de entrada. E se ele pode fazer essa porta parecer estilosa, empoderadora ou inspiradora, então ele já está enganando crentes sem resistência. Ele está transformando pessoas consagradas em altares ambulantes de compromisso. E então, nos perguntamos por que Deus parece distante. Para começar, inscreva-se agora e deixe um 777 nos comentários para receber bênçãos. Veja até o último segundo. Algo poderoso está vindo. Uma invasão silenciosa está se desdobrando diante de nossos olhos. Não vem com violência ou sirenes, mas com moda e sedução. Não invade os portões por meio de rebelião descarada, mas por meio de rendição suave e despercebida. O que outrora chocaria a igreja é agora celebrado. O que Deus outrora rotulou como impuro, agora rotulamos como arte ou autoexpressão. A agenda do diabo nem sempre é externa. Ele está infiltrando o santuário e o símbolo do compromisso tornou-se tão difundido que muitos do povo de Deus não o reconhecem mais pelo que é. As Escrituras nos dão um aviso claro, em 2 Coríntios 6, versículo 17. "Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda." No entanto, hoje, em vez de se destacar do mundo, a igreja está gradualmente sendo encantada por ele. Estamos abraçando o vocabulário do mundo, seu entretenimento, seu estilo, seus valores e chamando isso de evangelismo. Mas eu digo a vocês, pela autoridade do Senhor, há uma vasta diferença entre alcançar os perdidos e imitá-los. Em Ezequiel 8, o profeta é levado pelo Espírito ao santuário interno do templo, e o que ele testemunha? Não paganismo fora dos portões, mas idolatria dentro da casa de Deus. Os anciãos de Israel estavam secretamente se curvando a abominações, acreditando que ninguém podia ver. Mas o Senhor viu tudo. Ele viu cada ídolo esculpido, cada criatura rastejante de imundície, e Deus disse: "Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas?" Creio que Deus está fazendo a mesma pergunta nesta hora. Vocês veem o que a igreja está escondendo nas sombras?
Símbolos outrora ligados à feitiçaria agora estão casualmente impressos em mercadorias cristãs, joias e até cartazes de eventos da igreja. Cores anteriormente usadas em rituais ocultos agora são exibidas em logotipos de ministérios juvenis. Palavras enraizadas no misticismo antigo ecoam do púlpito simplesmente porque soam edificantes. E o povo de Deus, inconsciente do significado espiritual, está vestindo-os, repostando-os e defendendo-os, sem saber com que espírito estão se alinhando. Oséias 4, versículo 6, declara: O meu povo perece por falta de conhecimento. Estamos sendo marcados espiritualmente porque não discernimos mais. Permitam-me perguntar: quando paramos de testar os espíritos? Quando se encaixar tornou-se mais importante do que ser separado? 1 João 4, versículo 1, nos instrui: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. No entanto, agora, qualquer coisa que tenha um símbolo de cruz ou exuda uma vibração positiva é abraçada sem oração, sem teste, sem alinhamento com as Escrituras. É exatamente assim que o inimigo engana. Ele não exige que você adore Satanás diretamente. Ele simplesmente quer que você pare de perguntar se algo é santificado. Lembro-me de um jovem, fervoroso em sua fé, zeloso em espírito, mas gradualmente ele começou a mesclar a verdade bíblica com tendências da cultura pop. Ele usava acessórios com emblemas desconhecidos, pensando que pareciam espirituais. Ele lia livros que enfatizavam energia e poder pessoal. Logo, sua paz evaporou. Confusão, frustração e secura espiritual se instalaram. Ele eventualmente confessou para mim: sinto que perdi a conexão com Deus. Quando oramos, foi revelado que ele havia, sem saber, aberto portas espirituais. O que ele pensava ser moda inofensiva tornou-se correntes. O que parecia ser conteúdo edificante era, na verdade, engano espiritual. Vocês veem, o compromisso raramente faz uma entrada barulhenta. Ele não grita, sussurra, não se rebela abertamente. Mistura-se sutilmente. Satanás não se intimida com uma igreja que espelha o mundo. Ele treme diante de uma igreja que reflete Jesus Cristo. Quando renunciamos à nossa distinção sagrada, entregamos nossa autoridade espiritual. Se começarmos a parecer com o Egito, nunca levaremos outros à terra prometida. Romanos 12, versículo 2, declara: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A conformidade é frequentemente o início da escravidão, e é exatamente isso que está acontecendo com muitos crentes hoje. Eles estão sendo gradualmente moldados pelo mundo, um acessório, um slogan, uma declaração de moda de cada vez. Eles não são mais marcados pela santidade de Deus, mas pela desorientação espiritual. Professam amor por Jesus, mas se adornam com o que os feiticeiros usam. Erguem as mãos em louvor, mas exibem símbolos ligados às trevas. Depois, se perguntam por que experimentam opressão espiritual. Permitam-me compartilhar isso com vocês. Satanás não se perturba com o quão alto você canta se ele ainda influencia o que você veste. Ele não se incomoda com quantos sermões você ouve se ele pode manipular os símbolos que você exibe, porque uma vez que você carrega sua imagem, mesmo sem saber, você lhe estende acesso espiritual. E acesso, quando não controlado, torna-se domínio. A igreja primitiva não era reconhecida pela aparência, mas pelo poder. Eles eram distinguidos por sua santidade, não por sua modernidade. Atos 4, versículo 13, diz: E vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O mundo ainda pode dizer isso sobre nós? Quando veem como vivemos, como nos portamos, o que vestimos,
Eles sentem que estivemos na presença de Jesus. Dói-me profundamente testemunhar uma geração crescente de cristãos, especialmente jovens, sendo cativada pela aparência sem compreender a unção. Eles imitam a imagem, mas perdem a intimidade, adotam a moda, mas abandonam o fogo. E o inimigo está se regozijando. Ele se regozija porque uma igreja adornada em confusão não tem poder para repreendê-lo. Um corpo comprometido não pode desmascarar seu engano. Uma igreja mundana é impotente em uma batalha sagrada. Antes de tudo, comente luz. Se você busca discernimento, curta o vídeo e fique ligado até o fim para uma verdade que vai mudar sua visão. Devemos purificar o templo mais uma vez, não apenas nossos locais de culto, mas nossos próprios corpos. Precisamos perguntar ao Espírito de Deus: há algo que eu visto que te ofende? Adotei algo que abre a porta para as trevas? Estou marcado pelo sangue do Cordeiro? Ou estou, sem saber, carregando sinais de compromisso espiritual? Porque nestes dias finais não haverá lugar para a indecisão. Você está vestido com a justiça divina ou envolto em rebelião? Você está blindado na proteção de Deus ou disfarçado nas táticas do inimigo? E muito em breve, sua vestimenta espiritual deixará claro quem é seu verdadeiro mestre. Ao longo das Escrituras, a roupa sempre foi mais do que uma vestimenta externa. Ela carrega um significado espiritual profundo. Desde as folhas de figueira no Éden até as vestes radiantes em Apocalipse, o que vestimos sempre declarou identidade, lealdade e crença. Então hoje, eu lhes faço uma pergunta solene. Você está envolto na justiça de Cristo ou, sem saber, caiu no disfarce do diabo? Isaías 61, versículo 10, proclama: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Queridos amigos, essa é a verdadeira vestimenta dos redimidos. Não é costurada por designers humanos, mas criada pela graça divina. Não é tecida por tendências, mas pela verdade. E quando você a veste, o reino espiritual percebe, o céu a reconhece, os anjos a celebram e o inferno treme diante dela. Assim como Deus adorna seus filhos em justiça, Satanás também veste aqueles que o seguem. Ele distribui disfarces espirituais, ilusões e máscaras para que uma pessoa pareça santa externamente enquanto permanece espiritualmente escravizada internamente. Aqui está o grande perigo. O diabo não veste mais seu engano de preto e vermelho. Não, ele o embala em ouro, brilho, tendências da moda, vibrações positivas, amor centrado em si mesmo e falso empoderamento. Parece atraente, parece edificante, mas é uma mentira. E tristemente, muitos trocaram seu manto divino de justiça por um traje de rebelião. Olhem comigo para Zacarias 3, versículos 1 a 4, onde o sumo sacerdote Josué está diante do Senhor. Mas em vez de usar vestes de glória, ele está vestido com trapos imundos. Satanás está ao seu lado, pronto para acusar. Meus amigos, esta é a condição espiritual de muitos hoje. Você pode pensar que sua roupa é aceitável, mas no reino invisível, as manchas do compromisso são claras. Você pode enganar os outros com seu envolvimento na igreja ou conversa religiosa, mas Deus examina o coração e Ele vê o que você está realmente vestindo no espírito. Entendam isto. Quando um seguidor de Cristo começa a imitar o mundo na aparência, fala e mentalidade, ele começa a absorver o espírito do mundo e, em breve, compartilhará de suas consequências. Porque a roupa é mais do que um tecido, é uma declaração espiritual. Ela sinaliza ao reino demoníaco quais portas estão destrancadas. Declara com quem você se alinha e o que você permite em sua vida. Nestes momentos finais, não podemos nos dar ao luxo de caminhar
por este mundo vestidos de engano. Em Êxodo 28, Deus deu a Moisés instruções detalhadas para as vestes dos sacerdotes. Cada ponto tinha significado, cada cor era intencional. A roupa não era sobre moda, era sobre consagração. As vestes eram sagradas, projetadas para o serviço divino. E Deus não mudou. Ele ainda se importa com como seu povo se apresenta, porque sua aparência física deve refletir a santificação interna que ele está operando em você. No entanto, hoje, muitos crentes, sem saber, usam símbolos e cores conectados ao ocultismo e à adoração pagã antiga. Eles exibem estrelas invertidas, emblemas de serpentes, motivos de deuses solares e ícones místicos, pensando que é apenas uma tendência. Mas não há nada de elegante em convidar opressão demoníaca. Não há nada de inofensivo em desfilar a bandeira do inimigo. O que você escolhe vestir, ou irradia luz, ou se torna uma porta de entrada para as trevas. Havia uma jovem que amava sinceramente o Senhor. Mas com o tempo, ela começou a seguir tendências online, influenciada por celebridades. Ela começou a usar cores e desenhos ligados ao misticismo e ao espiritualismo. Suas redes sociais ficaram inundadas com símbolos de energia de deusa e despertar do terceiro olho. No início, parecia inocente, apenas uma vibe, apenas apelo visual. Mas logo, ela foi dominada por ansiedade, atormentada por pesadelos e envolta em confusão. A voz de Deus tornou-se fraca. Por quê? Porque ela trocou a cobertura de Deus pela imitação do diabo. E lembrem-se disto: Satanás não joga por regras. Uma vez que você veste o que o identifica como dele, ele vem exigindo acesso. É por isso que Efésios 6, versículos 10 a 18, nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, não apenas uma parte dela, não uma versão diluída, e certamente não um substituto inspirado na moda, mas a armadura autêntica, o cinto da verdade, não o cinto das tendências culturais, a couraça da justiça, não uma vestimenta de autoafirmação, o escudo da fé, não um de aprovação social. Todo dia, ao entrar no mundo, você está caminhando para um campo de batalha espiritual. E se não estiver devidamente armado, você se deixa exposto ao ataque. E isso não é apenas sobre o que você veste fisicamente, é sobre a postura do seu coração. Você está coberto de humildade ou envolto em orgulho? Está envolto em misericórdia ou escondido sob críticas? Colossenses 3, versículo 12, nos diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essa é a verdadeira guarda-roupa daqueles que seguem a Cristo. É isso que nos separa. É isso que chama a atenção do mundo, não nossa aparência, mas a evidência do fruto espiritual. Mas Satanás não quer você vestido assim. Ele quer você vestido com caos espiritual. Ele quer que a rebelião seja seu uniforme. Ele se deleita em ver a igreja estilizada como Babilônia, inconsciente de sua condição espiritual. Ele quer crentes aparecendo para adorar, vestindo símbolos que convidam às trevas. Mas eu declaro, em nome de Jesus, é hora de mudar suas vestes espirituais. É hora de se livrar de qualquer coisa, visível ou invisível, que te conecte às trevas. Porque o dia está se aproximando, queridos, quando o rei retornará, e ele não está voltando por uma noiva vestida de compromisso. Apocalipse 19, versículo 8, declara: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. É isso que ele está procurando. E a verdadeira questão é: você estará pronto? Suas vestes serão lavadas no sangue do Cordeiro ou estarão manchadas pela poeira deste mundo? Precisamos ser como o cego Bartimeu, em Marcos 10, versículo 50, que quando Jesus o chamou, lançou fora sua capa
e correu para o mestre. Ele jogou fora sua antiga identidade, seus antigos hábitos, seus rótulos e entrou em uma nova caminhada, uma nova cobertura, uma nova visão. É isso que o Senhor está nos convidando a fazer hoje. Ele está dizendo: tire a roupa da confusão, arranque a máscara do compromisso, venha e deixe-me vesti-lo com santidade, com força e com clareza. Porque o que você veste no reino espiritual nunca está escondido. É uma bandeira, é uma declaração, e agora mesmo, céu e inferno estão prestando atenção. Vivemos em uma era em que a cegueira espiritual tomou conta de muitos dentro da igreja. O inimigo não mudou seus métodos. Ele ainda manipula, ainda se disfarça e ainda desorienta. Mas, nesta geração, uma de suas táticas mais astutas está escondida em algo tão simples quanto uma cor. De fato, Satanás sempre foi um mestre da apresentação. Ele sabe como pegar o que parece inocente e transformá-lo em uma porta espiritual. Ele sabe como vestir as trevas com o disfarce da luz. Paulo nos alertou em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Hoje, o diabo não aparece na sua porta com uma capa vermelha e chifres. Em vez disso, ele aparece por meio da cultura semelhante a trans, símbolos sutis e cores que carregam atribuições espirituais. Tons que foram reivindicados e consagrados por praticantes de feitiçaria para avançar seus esquemas. Há cores atualmente usadas em cerimônias ocultas, iniciações demoníacas e rituais pagãos. Essas cores são usadas durante encantamentos, oferendas de sangue e celebrações satânicas. Uma dessas cores, rica, marcante e aparentemente inofensiva, está espiritualmente associada à manipulação, sedução e rebelião. No entanto, muitos crentes a usam sem discernimento, sem oração e sem ideia de suas implicações espirituais. As pessoas dão de ombros, dizendo: é apenas moda, é apenas meu estilo pessoal. Mas o inimigo se regozija, porque em seu reino, aquela cor significa algo muito específico. No livro de Êxodo, quando Deus deu a Moisés instruções para construir o tabernáculo, ele não deixou a escolha das cores ao acaso. Deus mesmo designou azul, púrpura e escarlate, cada uma escolhida por seu simbolismo espiritual e significado sagrado. O azul simbolizava os céus e a autoridade divina. A púrpura era reservada para a realeza, apontando para o reinado de Cristo. O escarlate representava o sacrifício, o sangue que redime. Essas não eram seleções aleatórias, eram santas, carregavam significado profético. Então, se Deus usou cores para revelar sua glória e mensagem, não faria sentido que o inimigo tentasse perverter essas mesmas cores para seus propósitos? Em Apocalipse 17, versículos 4 a 5, as Escrituras descrevem a grande prostituta, um sistema corrupto de rebelião e engano. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Sua aparência é atraente e majestosa, mas, espiritualmente, ela é contaminada. João escreve que ela segura um cálice de ouro cheio de abominações e imundícias. Ela está vestida para atrair, mas existe para enganar. É exatamente assim que o diabo opera. Ele embrulha veneno em beleza, encobre o perigo em luxo. Você pode se perguntar: você está dizendo que certas cores são inerentemente más? Não, de forma alguma. Deus criou todas as cores. Mas, quando uma cor específica é usada consistentemente na feitiçaria, como uma bandeira espiritual para invocar demônios, lançar feitiços ou canalizar energia, então devemos prestar atenção. Devemos estar alertas. Devemos buscar sabedoria do Espírito Santo. Precisamos orar. Senhor,
o que eu visto glorifica a ti, ou estou, sem saber, acolhendo trevas em minha vida? Uma jovem, uma vez, testemunhou, após participar de um retiro espiritual, disfarçado de evento de autocuidado, que o anfitrião instruiu todos a usarem uma cor específica, uma historicamente ligada a rituais lunares, adoração a deusas e feitiçaria antiga. Aquele tom não foi escolhido por beleza, foi escolhido por influência espiritual. Naquela noite, cânticos encheram o ar, cristais foram ativados e espíritos foram convocados. A cor desempenhou um papel na cerimônia. Ela mais tarde compartilhou que experimentou um peso espiritual esmagador por meses, sonhos perturbadores, inquietação em sua casa e confusão nublando seus pensamentos. O que parecia um traje moderno virou uma armadilha espiritual. É por isso que Paulo nos diz, em Efésios 5, versículo 11, "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Se você sabe que uma cor específica está ligada a práticas demoníacas, se ela tem conexões conhecidas com rebelião, feitiçaria ou sistemas espirituais falsos, por que continuar a usá-la? Por que justificá-la? Por que fingir que não importa? Quando você veste algo no físico, você pode estar se alinhando com algo no espírito. O inimigo opera por direitos legais. Ele observa o que você permite, o que você exibe, o que você abraça, e ele usa isso como permissão espiritual. Mas graças a Deus, o sangue de Jesus destrói toda reivindicação espiritual. Ele corta toda a escravidão, toda a maldição, toda a conexão profana. Satanás atribuiu certas cores para fortalecer feitiços. Ele anexou símbolos para se comunicar dentro do reino invisível. No entanto, Deus está chamando seu povo para descobrir esses esquemas, para lançar luz sobre eles e para se afastar. Não se trata de medo, trata-se de clareza espiritual. O Espírito Santo dá discernimento, e quando você o busca em oração, ele gentilmente o corrige. Ele tocará seu espírito, dizendo: "Não este, não hoje", porque você é separado. Você é um vaso do Espírito de Deus, você é filho do Rei, você foi redimido por um grande custo. Você não precisa dos desenhos do diabo para se sentir digno ou belo. Você já está vestido em Cristo. Romanos 13, versículo 14, nos lembra: "Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne, para cumprir as suas concupiscências." Vista-se de Cristo, não de compromisso. Vista-se com pureza, não com confusão. Você não foi criado para usar o que as bruxas usam. Você não precisa imitar as marcas do mundo. A única identificação que você precisa é o selo do Espírito Santo. A única vestimenta que você precisa é aquela purificada pelo sangue do Cordeiro. Em Atos 19, versículos 18 a 20, quando a verdadeira renovação atingiu Éfeso, os crentes queimaram publicamente seus livros ocultos e itens mágicos. Não foi sutil, não foi pela metade, foi rendição total. Eles não argumentaram: "Vamos salvar alguns, é apenas cultural, é apenas decorativo." Não. Eles desmantelaram tudo o que estava ligado ao inimigo. Eles destruíram o que outrora empoderava as trevas e escolheram a luz purificadora de Deus. Hoje, o Senhor está chamando seu povo para fazer o mesmo. Seja um padrão, uma cor ou uma marca popular, se foi usado pelo inimigo, se contém contaminação espiritual, jogue-o fora. Peça ao Espírito de Deus para revelá-lo. Peça a Ele para limpar seu guarda-roupa, seu espaço e seu senso de identidade. Porque o que você veste envia uma mensagem espiritual sobre a quem você pertence. Nesta hora final, devemos estar cobertos pela verdade, definidos pela santidade e vestidos com o resplendor de Cristo. Amados, agora abordamos uma verdade crítica e sóbria, uma que o apóstolo Paulo enfatizou em Efésios 6, versículos 10 a 18.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nesta temporada, quando o diabo está trabalhando por meio de símbolos, imagens e significados ocultos para enganar e reivindicar corações, nossa única proteção não está na sabedoria humana, mas na armadura divina que Deus fornece. O inimigo é astuto, persistente e está sempre caçando. Ele busca toda a oportunidade para marcar, enredar e escravizar. Mas o Senhor declara: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Esta armadura espiritual é nossa salvaguarda contra toda maldição, todo selo demoníaco, toda força das trevas que busca reivindicar nossas vidas. Vocês devem entender: cores, símbolos e marcas não são apenas estéticos. Eles têm implicações espirituais. Quando uma bruxa ou espiritualista os usa, eles estão declarando jurisdição espiritual, uma reivindicação sobre algo invisível. No entanto, o sangue de Jesus anula todo direito demoníaco. Ainda assim, se vivermos imprudentemente, ignorarmos os avisos de Deus ou caminharmos sem discernimento espiritual, corremos o risco de abrir portas que nunca pretendemos destrancar. O inimigo explorará todo símbolo, toda tendência, todo token para ganhar influência. Mas Deus chama seu povo para ficar acordado, permanecer vigilante e estar vestido com a força e proteção que Ele sozinho fornece. Lembrem-se de como Jesus venceu o diabo no deserto. Cada vez que o inimigo o tentou, ele respondeu com a palavra escrita. Essa ainda é nossa primeira e maior arma, a verdade divina. Devemos estar tão fundamentados nas Escrituras que possamos detectar falsidades, ver através de ilusões e manter nossa posição. Os sinais de Satanás são criados para desorientar, seduzir e intimidar. Mas a palavra de Deus desmascara toda mentira e brilha intensamente nas sombras. Conheci um jovem que foi atraído para práticas ocultas, inicialmente por um interesse inocente em simbolismo de cores e tendências da moda. O que parecia moderno no início tornou-se uma armadilha. Ele afundou em medo, desorientação e cativeiro espiritual. Ele começou a se sentir marcado, como se algo escuro pairasse sobre sua vida. Mas, quando ele clamou a Jesus e se rendeu completamente, o domínio foi quebrado. Pelo poder da cruz, as manchas foram lavadas e ele foi coberto com nova justiça. Este é o chamado urgente para todos os crentes hoje. Tomem sua posição, resistam ao inimigo e não lhe deem espaço. Efésios nos lembra de tomar o capacete da salvação, protegendo a mente. Isso inclui o que permitimos em nossos pensamentos, o que olhamos, o que vestimos e o que influencia nosso espírito. Se um símbolo ou tom convida a confusão, abre portas para o pecado ou impede a clareza, deve ser removido. Não devemos ser marcados pela identidade do diabo. 1 Pedro 5, versículo 8 exorta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa trair. Não podemos tratar essa guerra com leviandade. A ameaça é real, o conflito é constante e o inimigo é implacável. Mas graças a Deus, não estamos sem proteção. Sua armadura nos cobre completamente. A espada do Espírito, sua palavra, é nossa arma para contra-atacar. Quando estamos cobertos de verdade, vestidos de justiça, caminhando em paz, mantendo-nos firmes na fé, protegidos pela salvação e armados com a palavra viva, nenhuma sombra do mal pode nos prender. E é por isso que a oração é essencial. A oração assegura nossa armadura.
extrai poder do céu e desmantela cada plano do adversário. Sem oração, nossa armadura enfraquece. Sem a direção do Espírito Santo, tropeçamos nas armadilhas do inimigo. Jesus nos advertiu em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Devemos permanecer fortes no espírito, vigilantes, alertas e constantemente em oração. Irmãos e irmãs, esta é a hora de sair do sono espiritual. É hora de vestir toda a armadura de Deus com determinação e urgência. Não permita que você seja rotulado pelo mundo, influenciado pela feitiçaria ou enganado por compromissos espirituais sutis. Permaneça firme no poder da verdade de Deus. Que sua identidade esteja segura em Cristo sozinho. Que sua vestimenta física e sua cobertura espiritual testifiquem sua lealdade ao Rei dos Reis. Cada manhã, levante-se e vista-se com a armadura espiritual. Declare ousadamente: estou protegido pelo sangue de Jesus. Rejeito toda a marca falsificada do inimigo. Permaneço firme na verdade divina. Sou filho do Altíssimo e nenhuma arma formada contra mim prosperará. Que essa seja a sua declaração enquanto você enfrenta cada dia. O inimigo pode tentar intimidá-lo com imagens, sinais e esquemas, mas nunca esqueça: nosso Deus reina supremo. O mesmo Deus que veste os lírios com esplendor, que pinta o nascer do sol pelos céus, que conhece cada estrela pelo nome, ele nos veste com justiça e vitória. Permaneça firme, permaneça ancorado, nunca deixe o inimigo reclamá-lo para a destruição. Este é o momento. A guerra é real, mas nossa vitória está assegurada em Jesus Cristo. Amados, enquanto refletimos hoje, a verdade foi esclarecida. Um aviso solene das Escrituras que não pode ser ignorado. As cores, os símbolos, as marcações, eles não são apenas peças de moda ou tendências inofensivas. São instrumentos espirituais desenhados pelo inimigo para prender os descuidados e reivindicar os desatentos. No entanto, pela misericórdia de Deus, nossos olhos foram abertos. Ele nos convocou para caminhar com discernimento, abraçar a pureza, viver como aqueles que são consagrados e separados. Testemunhamos como as trevas se camuflam por meio da sutileza, como Satanás manipula por meio de cores e padrões, tentando enredar almas em correntes invisíveis. Mas também testemunhamos o poder incomparável da armadura de Deus, a força que flui de sua palavra e a cobertura que vem pelo sangue do Cordeiro. Não estamos indefesos, não estamos abandonados, somos escolhidos, equipados e protegidos pelo Altíssimo. O campo de batalha é real. As consequências são eternas. Não há mais espaço para ignorância ou compromisso. Hoje, uma decisão está diante de cada um de nós. Você permitirá que seja marcado pelo inimigo ou se levantará na justiça de Cristo? Você escolherá caminhar no brilho da verdade de Deus ou tropeçará nas sombras do engano? O tempo de vacilar acabou. Esta hora exige arrependimento imediato, rendição genuína e uma vida separada para honrar nosso Redentor. Afaste-se de qualquer coisa que seduza ou prenda, seja uma cor, um símbolo ou um emblema oculto, e volte-se completamente para Jesus. Persiga-o com todo o seu coração, pois nele, e somente nele, a liberdade é encontrada. Somente nele, o triunfo é garantido. Somente nele, o escudo é forte o suficiente para resistir a todo o ataque das trevas. Eu imploro a vocês, não adiem, não hesitem. O inimigo vagueia, procurando a quem possa devorar, mas o Senhor está perto, pronto para redimir, purificar e tornar inteiro. Venha a Ele hoje. Arrependa-se de qualquer coisa que conceda acesso ao inimigo e seja vestido novamente com toda a armadura de Deus. Caminhe com ousadia como seu filho amado
não identificado pela feitiçaria, mas selado pela presença do Espírito Santo. Que esta mensagem permaneça em seu espírito muito depois de lê-la. Que ela o impulse a buscar Deus mais profundamente, a viver mais justamente e a permanecer com maior convicção na fé. A guerra é intensa, mas a vitória já está ganha, pois maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Que esta seja sua oração, sua resolução, seu novo começo. Senhor, protege-me de todo sinal das trevas. Cobre-me com tua justiça, enche-me com teu espírito, guia-me em tua verdade e segura-me para sempre em tua presença. Que Deus os abençoe e que sua paz guarde seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Ouvir a mensagem sobre o discernimento espiritual, inspirada nas palavras de Billy Graham, é como acender uma luz em um quarto escuro, revelando verdades que muitas vezes ignoramos em nossa vida cotidiana. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade pulsa forte, seja nas celebrações vibrantes do carnaval ou nas orações fervorosas nas igrejas, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em uma cultura rica, cheia de cores, tradições e expressões, mas também somos bombardeados por influências externas que nem sempre percebemos. A advertência de que uma simples cor, usada com intenções ocultas por práticas espirituais contrárias à fé cristã, pode carregar um peso invisível, me fez refletir sobre o quanto somos vulneráveis quando não estamos atentos. No Brasil, onde a moda é uma forma de expressão tão valorizada, desde os looks coloridos das ruas de Salvador até as tendências urbanas de São Paulo, é fácil sermos atraídos por algo que parece apenas estilístico, mas que pode ter raízes mais profundas e perigosas. A mensagem de Graham me desafiou a questionar: o que estou permitindo entrar na minha vida sem exame? As Escrituras, como em 1 João 4, versículo 1, nos exortam a provar os espíritos, e isso se aplica não apenas às palavras que ouvimos, mas também às escolhas que fazemos, sejam elas roupas, acessórios ou até as imagens que compartilhamos nas redes sociais. A lição mais poderosa que tirei é a necessidade de viver com intenção espiritual. No Brasil, onde a fé é tão presente, seja nas procissões de Nossa Senhora Aparecida ou nas reuniões comunitárias em pequenas capelas, somos chamados a sermos vigilantes. A mensagem me lembrou que o inimigo não precisa de grandes gestos para ganhar espaço. Ele usa sutilezas, como uma cor ou um símbolo que parecem inofensivos. Isso me fez repensar como às vezes sigo tendências sem questionar, seja por querer me encaixar ou por achar que é só moda. Por exemplo, nas festas juninas, quando usamos cores vibrantes e adereços tradicionais, será que estamos atentos ao que essas escolhas podem representar espiritualmente? A Bíblia, em Efésios 6, versículos 10 a 18, nos chama a vestir a armadura de Deus, e isso inclui proteger nosso coração e mente das influências que não vêm dele. Aplicar isso na vida significa orar antes de escolher, pedir ao Espírito Santo que revele o que pode estar escondido e buscar viver de forma que glorifique a Deus, não apenas na igreja, mas nas pequenas decisões diárias. Outra lição prática é a importância de educar nossa comunidade. No Brasil, onde a família e a coletividade são tão valorizadas, precisamos compartilhar esse discernimento com nossos entes queridos. Muitas vezes, vejo jovens em nossas cidades, como no Rio de Janeiro, adotando tendências globais sem questionar, influenciados por redes sociais ou celebridades. A mensagem de Graham me ensinou que, como cristãos, temos a responsabilidade de orientar, especialmente os mais jovens, para que não sejam enganados por aparências. Isso não significa viver com medo,
mas com sabedoria. Por exemplo, quando compramos roupas ou decoramos nossas casas, podemos perguntar: isso reflete minha fé? Isso honra a Deus? Romanos 12, versículo 2, nos exorta a não nos conformarmos com o mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. E isso é um chamado para sermos intencionais em cada aspecto da vida. Além disso, a mensagem reforçou a importância da oração como nossa maior arma. No Brasil, onde a oração é parte do cotidiano, seja nas novenas ou nos momentos de gratidão antes das refeições, somos lembrados de que a conexão com Deus é o que nos mantém firmes. A história da jovem que sofreu opressão espiritual por causa de uma tapeçaria me marcou profundamente. Ela não sabia o que estava convidando para sua vida, e isso me fez pensar em quantas vezes podemos, sem querer, abrir portas para o inimigo por ignorância. No contexto brasileiro, onde práticas espirituais diversas coexistem, desde o candomblé até o espiritismo, o discernimento é ainda mais crucial. Precisamos orar por proteção, como nos ensina Mateus 26, versículo 41, para não cairmos em tentação. Isso me inspirou a incorporar mais oração em minha rotina, pedindo a Deus que me guie em cada escolha, desde o que visto até as influências que permito em minha casa. Por fim, a mensagem me trouxe um senso de urgência para viver separado para Deus. No Brasil, onde a cultura é tão vibrante e diversa, é fácil nos misturarmos ao mundo, achando que podemos adotar tudo sem consequências. Mas Isaías 61, versículo 10, nos lembra que fomos vestidos com as vestes da salvação. Isso é libertador. Não precisamos das marcas do mundo para nos sentirmos completos. Nossa identidade está em Cristo. Aplico isso agora sendo mais consciente nas minhas escolhas, desde evitar roupas ou objetos com símbolos duvidosos, até ensinar meus filhos a questionarem o que veem nas redes sociais. É um compromisso de viver com propósito, refletindo a luz de Cristo em tudo o que faço, seja na maneira como me visto, falo ou vivo minha fé no dia a dia. Amados, essa mensagem é um chamado para despertar. Não deixe o inimigo marcar sua vida com suas cores ou símbolos. Viva com discernimento, vestido com a justiça de Cristo. Se essa palavra tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como você está aplicando esse discernimento em sua vida. Fique até o final, pois há uma revelação poderosa esperando por você. Que Deus os abençoe e os guarde.